misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé, recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da tua glória e louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz. Misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, nós estamos reunidos para agradecer teu amor, o teu perdão e misericórdia. Recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da tua glória e louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz. Muito boa noite, com muita alegria que hoje eu começo ao lado da minha amiga Salete Ferreira. Pois é. Quantos anos que você já é minha amiga? Verdade, uns 12, 13, não, 14. Eu tenho 26. Não, você tinha 27 anos quando eu te conheci. Eu tenho 26 agora. Eu te conheci, eu tinha uns 12, eu acho. Você foi minha catequista. Brincadeira, essa minha amiga muito querida hoje está aqui comigo, porque eu estou derrubadinho. Eu imaginei. Cansado, Para me tirar de casa. Na verdade, ela se ofereceu para vir ao programa. Que padre, não pode mentir, nem ao vivo. Brincadeira, não. Você não se ofereceu, não. Eu liguei e falei assim, Salete, o que você vai fazer hoje à noite? Ela demorou meia hora para me responder. Eu tenho uma reunião. Tem uma reunião. Eu falo, olha, se Jesus voltar hoje, pode ser que ele não encontre a igreja unida, mas reunida sim. Com certeza. O lugarzinho para ter reunião é toda a igreja. Verdade, estamos aí. Aí a gente estava reunidos, aí eu perguntei a ela, você pode ir lá no programa hoje? Ela falou assim, por quê? Você está cansado? Na verdade eu gravei um mais cedo, era para ela ter participado, mas aí eu queria que ela ficasse pro ao vivo. Ela disse que ela já tinha a alforria do marido e dos filhos. Exatamente. Eu disse para ele, atrapalhou todo o meu esquema familiar já. Já atrapalhou fazer o quê? Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. E na verdade ter a Salete comigo é sempre muito especial. Todo acampamento faço questão de ter a presença dela comigo, porque é uma pessoa onde Deus se manifesta muito amoroso comigo. Desde quando lhe conheci, eu era seminarista ainda. Era Zé da Silva. Eu era o Zé da Silva e outros tantos já. E você já se manifestava na minha vida assim de maneira muito amorosa, fraterna. Mesmo que a gente não tenha a oportunidade de comer bolo de laranja. Não se frequenta, né? Não se frequenta. Padre, todo mundo porque pensa... a gente também não se suporta, né? Você verdade. Tem dificuldade comigo, eu tenho... Ela me xinga durante a missa, ela faz careta pra mim, é assim.
E mesmo que a gente não tenha essa oportunidade de ter uma vida próxima, de comer um bolo de laranja de vez em quando, juntos, que você só sabe fazer bolo de laranja, Sim. a gente tem essa comunhão que nos aproxima com tanta propriedade. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com você, eu me sinto de fato amado e protegido por Deus. É isso que é tão importante para mim e por isso que eu faço tanta questão da sua presença na minha vida. Ai, que bom, que bom. Muito obrigado, viu? E você é a presença de Deus também para mim. Belezinha. De padre. Todo mundo pergunta, você consegue olhar ele como padre? Só consigo ver como padre. Claro. Só. Olho para você, eu só vejo um padre. No coração, na alma, no fundo dos seus olhos, é um padre. Não tem outro. Graças a Deus, nasci para isso. Senta aqui um minutinho, que eu vou começar o programa aqui com uma palavra. Eu tenho que pôr meus óculos, que eu estou ligeiramente cego. Apesar de ter só 26 anos, a idade, as minhas vistas estão cansadas. Eu imagino. Nunca imaginava que eu ia dizer isso. Minhas vistas estão cansadas. Na primeira carta de João, a gente tem uma expressão muito bonita, que é, na verdade, para nós, talvez o anúncio mais importante do Evangelho, dizer que Deus é amor. Sim. Salete e eu estivemos aqui na Festa da Misericórdia. Salete sabe que eu fiquei muito comovido no ato penitencial. Quando eu vi aquele povo todo, eu acho que a gente tinha quase 100 mil pessoas ali no centro de evangelização. Quando eu vi aquelas pessoas cantando e pedindo perdão a Deus, eu fiquei tão comovido com aquela expressão de misericórdia mesmo. É como a gente se aproximar diante de um amigo que a gente ama, que a gente machucou, que a gente magoou com a nossa palavra, com a nossa atitude, e pedir perdão. Verdade. Né? Aquela multidão pedindo perdão a Deus, tendo ali a oportunidade de reconciliar-se com Ele. E é tão lindo esse amor de Deus, porque é Ele quem de verdade nos arranca do pecado. Não é a condenação, o dedo apontado para nós, mas não é mesmo, que faz com que a gente saia do pecado. É justamente esse amor derramado que nos arrasta, que faz com que a gente queira mudar de vida livremente, porque o amor não aprisiona, mas o amor liberta. Claro, isso mesmo. E a expressão desse amor de Deus manifestado em Jesus, e que depois já está aqui nesse escrito de João, que é justamente um dos trechos mais simples e ao mesmo tempo mais profundo da Sagrada Escritura, é quando ele faz isso, ele fala disso. Amemo-nos uns aos outros, caríssimos, porque o amor vem de Deus e de todo aquele que ama, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Ele enviou seu Filho ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu do seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós, que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Interessante porque na expressão desta liberdade que você falava, existe todo um crescimento humano, cristão, que a gente precisa viver diariamente, né? Não é fácil amar, não. Não, não é. Muitas vezes... Comer um saco de sal junto, como diz minha mãe. É um sair de si. Eternamente sair de si. Quem fica centrado em si não experimenta o amor. Experimenta o egoísmo, o egocentrismo e os ismos da vida. Egoísmo, mas não é amor.
Amor é saída. Como a mãe sai para cuidar do filho, sai de si, do descanso, sai do tempo livre, das suas comodidades, para poder cuidar do filho, para estar com o filho. Então, essa saída de si é que nós, como filhos, somos convidados a viver uns com os outros. Para eu estar aqui, nesse programa, eu precisei sair, me retirar, sair de casa, pegar o carro, demorar uns 40 segundos, que parecia 40 minutos, na sinaleira, não é? Para estar aqui, amando você, meu amigo, mas também amando o povo de Deus que hoje precisa de uma palavra, que precisa de uma direção espiritual. Porque a palavra liberdade, ela é muito sugestiva. Para eu conseguir ser livre, eu tenho que estabelecer dentro de mim um campo de batalha diário. Sim. Para eu me libertar, né? Eu sou vítima de tantas coisas, e quando sou vítima, eu fico impossibilitado do amor. Você fala aí dessa oportunidade que você tem de sair de casa, de deixar os que você ama e de vir encontrar outras pessoas que também você ama de forma diferente. Claro, a gente nunca é capaz de amar o outro. Primeiro que não é mensurável. Sim. Né? A pergunta mais ingrata: o quanto que você me ama? Não sei não. Se soubesse, talvez nem amaria, né? Verdade. Então, quando eu amo, eu sou movido a querer o bem e querer a presença do outro. Mas, por outro lado, eu tenho que fazer um trabalho pessoal diário, porque senão eu me enrosco nessa minha capacidade de amar e a minha maior qualidade se torna o meu maior defeito. Sim. Eu fico pensando, Salete, que vocês na vida de casado, vocês precisam enfrentar isso diariamente, né? Não Exatamente. É fácil viver essa misericórdia. Sim. Porque essa misericórdia que a gente prega para o povo, que a gente precisa anunciar ao povo, porque eu acho que é muito libertador. Sim. Você ensinar uma religião a partir do princípio de que Deus é amor. Eu não ensino a condenação, eu ensino o amor. Mas experimentar isso na nossa vida não é fácil. Eu achei lindo o Papa Francisco falar que Deus não pergunta quantas vezes a gente errou, nem em quantas situações nós caímos, mas Ele está sempre de braços abertos e disposto a nos perdoar sempre. Mas Ele disse, mas claro que a gente não pode fazer disso um comodismo, né? Mas esta misericórdia de Deus, na minha vida, Salete Ferreira, ela me convida de fato a uma mudança, a nunca me contentar com aquilo que já caminhei, com os passos que já dei, com aquilo que já sei, porque eu constato que eu não sei. E a misericórdia de Deus arranca da minha vida gestos que humanamente eu seria incapaz de ter pelo outro. Verdade. É como se existisse uma reserva, um reservatório que só Deus pode acessar, né? Exatamente. Porque quando a gente se doa aos outros, você tem um limite para a doação. Porque, claro, humanamente nós somos muito limitados. Então eu tenho o limite da palavra, eu sei dizer até um determinado ponto, depois eu não sei mais. Eu não tenho o pleno conhecimento da realidade. Eu posso conhecer até um determinado ponto, depois ela se torna um mistério para mim. Eu tenho uma capacidade de amar que também esbarra no limite. E é interessante porque, de vez em quando, você experimenta essa oportunidade que você tem de sair daquele reservatório que você já conhecia. Então eu sou capaz de amar até determinado ponto. Depois daquilo eu não tenho nem paciência mais. Eu me sinto acorrentado, eu me sinto subjugado, eu me sinto obrigado. Mas de repente se torna natural, né? Isso eu costumo dizer assim, que o nosso eu tem uma força atrativa, que somente o Espírito Santo pode nos dar a capacidade para rompermos e caminharmos em direção àquilo que Deus nos chama a viver. Porque humanamente o eu é muito forte, mas não mais forte que a força de Deus em nós, né? Mas aí esse eu ele vai ficando domável
à medida em que a gente vai desenvolvendo uma vida mística. Sim. Porque pega uma pessoa que não tem nenhum compromisso religioso. E aqui eu não estou falando de denominação religiosa não, gente. Eu estou falando daquele esforço que até os ateus precisam fazer. Verdade. Para comandarem bem os seus eus. Porque nós somos naturalmente egoístas. Ser humano. Para ser humano já dá trabalho. Eu sempre digo isso, olha, se você não crê em Deus, mas você quer ser humano, você já tem uma longa estrada pela frente. Porque a própria filosofia nos ensina, nós nascemos indivíduos, isso é, aquele que não se divide. O indivíduo é o indiviso, ele não consegue sair de si. É com o tempo que nós vamos aprendendo as regras do ser pessoa. Sim. Então, o ser pessoa é aquele que se possui, tomou posse daquilo que é e naturalmente oferece ao outro. Então eu posso me oferecer ao outro à medida em que eu me possuo. Até o ateu precisa viver isso. Para que eles tenham condições de viver a inteireza da sua humanidade. Porque senão ele vai viver muito limitado. E é interessante porque você pode falar de vida espiritual nos ateus. Quando você tem uma busca por este crescimento humano, nós já estamos falando de vida espiritual. Porque é encher o humano de espírito. Você não precisa nem falar de Deus nessa história. Interessante isso. Eu acho bonita a sua habilidade de falar de Deus sem falar de Deus. Porque eu não tenho essa habilidade, eu só sei falar diretamente. Mas você sabe que eu acho que o meu ofício é este. E eu acho bonito, porque eu acho que na igreja tem que ter Pedro e tem que ter Paulo. Tem que ter Pedro e tem que ter Paulo, é isso não, mesmo. Não pode ser só Paulo, ter só Paulo e só Pedro. O Salete, outro dia, nos bastidores de uma emissora, em que eu estava fazendo um programa profano, embora eu esteja lá com o direito de dizer tudo o que eu acredito, porque nunca nas minhas aparições na televisão eu fiquei privado de falar o que eu acredito. Eu sempre tenho espaço. E se não tem, eu cavo um espaço e falo. Sim. Nos bastidores, eu estava com um ator, um rapaz que num primeiro momento se dizia: padre, eu tenho muita dificuldade de acreditar em Deus. É mesmo? E eu achei que ele pensou que me assustou com aquilo, que eu fosse imediatamente querer convertê-lo. E não. Sim. E eu comecei a conversar com ele, falando de outros assuntos, e de repente eu percebi que ele era uma pessoa que tinha uma busca espiritual diária, porque eu notei nele o esforço pelo crescimento humano, pelo aperfeiçoamento. E aí, ao finalzinho da conversa, eu falei assim: agora aqui, fica tranquilo, porque eu acho que o que lhe falta é muito pouco para você reconhecer Deus na sua vida. Porque o dever de casa, o principal, aquilo que eu preciso fazer como cristão, você já está fazendo. Que lindo. Porque de vez em quando a gente esbarra em pessoas que estão fazendo uma busca espiritual muito mais sincera do que aqueles que estão o tempo todo dentro das igrejas. Porque a vida espiritual, ela ultrapassa a questão religiosa. A minha religião é um território que me situa na minha busca espiritual, mas não é um território final. Não é verdade? Você, dentro de uma pertença religiosa, você tem várias pertenças religiosas. Primeiro, você é batizada. Sim. Você foi integrada numa comunidade. Lá na Bahia, não? Não, aqui... Você não nasceu na Bahia, não? Sim, nasci em Salvador. Claro, fui integrada na Bahia. É que você falou comunidade, eu já pensei na Canção Nova. Mas é aí que eu vou chegar. Você tem uma primeira pertença religiosa, que foi lá onde você foi batizada, fez primeira comunhão lá? Na Igreja dos Mares, fez primeira comunhão lá ou não? Lá na Igreja dos Salesianos. Você teve pessoas que tiveram uma participação importantíssima na sua vida naquele momento? Sim. De repente você mudou de lá, foi para onde? Na Bahia? Eu mudei depois de que eu tive a minha experiência com Deus, conheci a Canção Nova. Já veio para a Canção Nova? Em 91 eu fui a São Gonçalo dos Campos, a primeira casa de missão que a Canção Nova teve, depois a casa fechou. Vim para a Cachoeira Paulista. Agregou mais uma experiência religiosa na sua vida. Sim. Religiosamente você foi colocando camadas. Sim. Mas você quer o quê com tudo isso? É a riqueza da vida espiritual. Encontrar o Cristo. Todos nós queremos estar inflados, porque é tão bonito quando você pensa que o que é o Espírito? É o sopro. Sim.
é aquilo que faz ficar em pé, é aquilo que vivifica. Então o que é a vida espiritual? É você sentir no seu dia a dia que você está vivificado. Que apesar de todos os problemas que são próprios da nossa condição, porque a vida espiritual não nos livra dos problemas, a vida religiosa não nos livra dos problemas, mas ela nos possibilita olhar para essas situações, administrá-las com muita sabedoria. E eu experimentei isso na pele quando eu tive 3 abortos espontâneos, né? E como você estava falando no outro programa, a gente tem planos, né? Então, expectativas. Né? E quando a gente perde um bebê, tudo parece que vai desaparecendo. Só que a experiência de Deus nos faz renascer diante de um sofrimento. Você estava falando que a prensa no Getsemane, né? É a prensa que gera o azeite. Aí eu fiquei pensando, a provação. Você já viu como é que chama isso? O lugar onde produz o azeite? Você já teve a oportunidade de ver? Não tive ainda. Os antigos, agora é claro, está tudo muito mais moderno, né? Mas antigamente era uma roda de pedra que ia passando por cima das olivas e amassando para que elas pudessem liberar o azeite. Sim. Então, você falava em relação à prensa. Eu ficava pensando, a provação ela funciona assim. O sofrimento ela funciona como essa prensa que retira de nós a constância, a paciência e depois constância. E o melhor fruto, né? O sofrimento, se ele é bem administrado, ele retira de você o melhor fruto. Constância, paciência, a bondade. Olhar as coisas com os olhos de Deus, leveza. Na ótica de Deus. É impressionante, Salete, quando um sofrimento bem administrado provoca leveza na vida de uma pessoa, todo mundo é beneficiado com isso, né? Porque não tem nada melhor do que você conviver com uma pessoa leve. Verdade. Um sofrimento vencido. E, olha, eu sempre gosto de dizer isso. Se você quiser saber em que ponto dessa estrada você está, quando a gente fala de conversão, de vida espiritual, a pergunta é muito simples. O que você provoca no seu ambiente de trabalho quando você chega? O que você provoca na sua casa quando você entra dentro dela? O que você provoca no seu grupo de amigos quando você se senta à mesa? Pronto. Ali a gente faz uma análise muito sincera, muito honesta, de quantas anda a nossa conversão. A que velocidade? Eu provoco coisas boas quando chego? Ou eu provoco medo? Eu como chefe, eu sou chefe de algumas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que trabalham diretamente comigo. Quantas vezes eu me sinto... Elas devem tremer de medo. Quantas... Não seja cruel. Quantas vezes eu me sinto incomodado em perceber que elas estão com medo de mim. Em outros momentos da minha vida, Deus me livre, era tudo que eu não queria. Mas eu provocava isso nela. Eu experimento isso como mãe também. Seu filho tem medo de você? Não, ou ele pula no meu colo e tem respeito, graças a Deus. Mas como mãe, a gente fica observando as reações do filho com relação a nós. Se eu estou sendo muito dura, se eu estou sendo muito solta com ele, se eu estou colocando limites excessivos para a idade dele. Não é? Então tudo isso a gente tem que Porque você tem consciência que seu filho merece o seu melhor fruto. Exatamente. Agora, se você fosse uma mãe que não tivesse essa preocupação, você iria oferecer ao seu filho qualquer coisa, qualquer sentimento. É tão sério isso, né? Olha, qual é o sentimento que eu ofereço aos meus quando eu chego em casa? É verdade. Eles adoram ficar na mesa conversando para saber o que aconteceu comigo no dia. O que você viu, mãe? O que aconteceu, mãe? Esses dias foi muito engraçado, né? Estava eu, o Marcelo, eles no carro. E aí o Lucas chegou e falou assim, mãe, deixa eu na casa do Giovanni, deixa a Maria Luísa na casa da Tereza. Eu fiz, e eu e o seu pai, vamos pra onde? Procura um lugar romântico para vocês ficarem. Isso significa que ele consegue identificar na minha vida e na vida do Marcelo o amor. Que existem momentos em que nós precisamos estar juntos. Esse romantismo, né? Procura um lugar romântico para vocês ficarem.
bonitinho isso. Não é bonito? Eu achei lindo a conclusão que ele chegou. E também uma vez no meu aniversário, nós estávamos rezando, Marcelo rezando por mim, Maria Luísa fazendo um agradecimento pelo dom da minha vida. Aí quando chegou na vez dele, obrigada, Senhor, pela mãe que o Senhor me deu, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Viu? Um bom exercício de conversão é você fazer essa pergunta também. O melhor que Deus pode oferecer ao outro, Ele oferece através de nós. E é por isso que a nossa responsabilidade não pode ser negligenciada. Se eu tenho a oportunidade de ser seu pai, eu quero ser o melhor, porque você merece esse melhor que Deus preparou para você através de mim. Então, se eu posso ser seu amigo, quero ser o melhor, porque quero ser o melhor do que Deus preparou para você. E aí você pode estender essa reflexão a todos os relacionamentos que você tem na vida. Até os relacionamentos de trabalho, né? Sou seu colega de trabalho e quero ser para você um colega de trabalho que esteja ao modelo do melhor que Deus quer que você tenha na vida. Porque quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, quando nós proclamamos a fé no seu amor por nós, outra coisa nós não estamos fazendo senão dar a Ele esse crédito, sabe? De você acreditar de verdade que o amor de Deus por você se manifesta em coisas boas. Até mesmo numa palavra que nos repreende, porque isso faz parte. Quando eu quero o melhor de Deus para a minha vida através de um amigo, eu estou abrindo a possibilidade de ouvir dele a verdade que eu preciso ouvir. A palavra que me cura, que cura em mim uma arrogância, que cura em mim uma mentira, que cura em mim uma infidelidade, que tem o poder de acender na minha consciência para que eu possa olhar com mais amplitude para a estrutura da minha vida. Sim, porque quando Deus nos ama, Ele nos corrige. Porque faz parte do seu amor o querer a minha superação. E muitas vezes a superação, a mudança, só me chega depois de uma correção. Então, quando nós acreditamos na misericórdia de Deus, nós acreditamos que esse amor educa. Hoje nós estamos recebendo aqui minha querida amiga Salete Ferreira, e a gente vai para um rápido intervalo, vamos comer um pedaço de bolo de laranja que ela não trouxe, e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Por que você não trouxe bolo? Porque não tem bolo. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga, você que nos assiste, que manda a sua história, que pede seu aconselhamento. Embora, Salete, eu falo pouco aqui dos papeizinhos. Não tem problema não, né? Não. Porque às vezes a prosa é boa. tá tudo perdoado. Tá tudo perdoado. Não reclama não. Olha, eu gostaria de apresentar a vocês o meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado ao vivo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com orquestra, um trabalho muito bonito, com a participação da Elba Ramalho, da Fafá, do Fagner e da Lucia Alves. Só não teve de Salete porque ela não quis ir participar. Nós temos 3 versões do produto, que é esse DVD simples, esse CD com parte do show e esse kit que é... Vou abrir aqui para vocês verem. Tem tudo dentro dele. Tem até minha certidão de nascimento aqui, Salete. É o DVD. Pode mostrar aqui? Pode. É o DVD, os 2 CDs ao vivo. Aqui tem o show completo. Tem alguns postais para você presentear sua tia, sua vizinha, sua avó. Você pode comprar esse produto aqui, através do 0 Operadora 12 3186 2600, e você ajuda a manter essa obra, porque a Canção Nova tem esse trabalho belíssimo de evangelização, que é mantido através de sócios, porque aqui não existe intervalo comercial, você já observou, é pela doação dos sócios e também pela venda dos produtos. E nós temos a alegria de lançar também, na verdade é um relançamento, agora em parceria com a editora Planeta, do livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, essa nova edição que está muito bonita, que inclusive vou lançar na Bienal de Belo Horizonte agora sexta-feira. Também aqui através do telefone 0 Operadora 12 3186 2600, você pode comprar tanto o DVD quanto esse livro para a sua formação pessoal.
Quero convidar também você que quer ir para a Terra Santa comigo. Nós vamos agora no dia 8 de maio. Nós vamos ter uma oportunidade de viver uma experiência belíssima, além de passar pelos lugares santos. Vamos viver Pentecostes em Jerusalém. Você já fez isso? Olha, hoje o Sapo fez... Sapo? O Sapo fez eu Aqui, prometer ao vivo, falou ao vivo. Você conversa com sapos? Claro. Você é uma princesa? Então... Fala quem é o sapo, que às vezes o meu público não sabe. Olha, quem é o sapo. Sapo é uma pessoa, gente. Ela fala é um como músico, meu irmão de comunidade. Queridíssimo, talentosíssimo. Da Canção Nova, que me acompanha em todas as missões que eu vou. Senão o povo vai achar que você fala com duendes, com fadas. Imagina, hoje o Sapo me falou o nome dele é Sebastião. É. Ele disse que o nome dele não é Sebastião. O nome dele é Sapo e o apelido é Sebastião. Que ele é o único sapo que fala. Inclusive no seu CD eu estava vendo participações especiais, Paulinho e Sapo. Quem não sabe, né, fica pensando que você levou um sapo para cantar. Então o Sapo hoje fez eu dizer ao vivo que o ano que vem... Eu não levo você, eu não lhe convido para ir na minha equipe. Não, eu não vou mesmo. Eu jamais lhe convidaria. Não, eu jamais aceitarei. Então estamos certos. Então. E se eu te encontrar lá, eu finjo que não lhe conheço. Eu também. Se eu te encontrar pelas ruas de Jerusalém, vou passar, fingir que não sei quem é. Duvido. Aí o ano que vem eu vou, se Deus quiser. Não consegue ir esse ano? Não, esse ano eu não consigo ir. Pois é, se você quiser ir conosco, além de viver a peregrinação pelos lugares santos, viver essa belíssima oportunidade de estarmos em Pentecostes, durante a festa de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Sei que está em cima da hora, mas às vezes você ainda tem condições de se organizar, de ir conosco, de viver esses momentos tão especiais na terra de Jesus. E nós também temos, para você se programar com mais antecedência, no dia 18 de outubro nós embarcaremos para uma peregrinação muito especial pela Polônia, República Tcheca e Alemanha. Serão 13 dias e o tema principal dessa viagem será justamente a Festa da Misericórdia. Que iremos na Polônia. Não, você também não está convidada, não precisa me olhar com esses olhos. Eu também não vou. Nós iremos viver, imagina, no ano da misericórdia, viver a experiência belíssima de estarmos no Santuário das Misericórdias. Que lindo, reze Quem sabe por mim. Se você se comportar, a gente convida você para estar com a gente. Querida, esse CD seu você lançou quando? Em Pentecostes, do ano passado, né? Com o título Deus Sabe o que é Melhor. Que é uma maneira, somos nós, né? É uma maneira simples, né, de falar da onisciência de Deus. Esse Deus que sabe tudo, que vê tudo, conhece tudo. A palavra ainda não chegou à nossa boca, Deus já conhece, né? Não precisa de muita explicação, não é? Isso faz cair por terra tantas pretensões nossas, né? Então, simplifica tudo. Sim, tudo. Eu me lembro que quando eu fiz o refrão, eu me senti tomada por uma paz muito grande. Vou levantar para pegar um outro negócio aqui, tá? Isso. Pode levantar. Ele é inquieto a si mesmo, gente. Não, que eu vou te contar uma historinha, depois eu vou comentar. Tá. Daí... Não inclui sapos e gnomos, não. São pessoas reais. Daí eu fiz uma reflexão sobre a minha vida, não é? O estar na Canção Nova, os pais que tenho, os irmãos que tenho, os irmãos da comunidade que eu tenho, o meu fundador. Depois comecei a refletir sobre o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, o lugar que eu estou. Nada eu escolhi, a não ser o marido. Mas nada eu escolhi. Deus me ajudou a escolher, né? Eu não escolhi meus pais. Salete, mas você sabe que eu acho que existe um aspecto muito interessante quando você diz que Deus, como é que é a expressão que você usa? Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. É interessante porque quanto mais você cresce na experiência com Ele, maior será a sua capacidade de saber o que é o melhor. Sim. Então é um agir em sinergia, né? Conduzido. É um pensar em sinergia. Então, você olha para uma determinada situação, você pede a Deus o esclarecimento. Será que isso é para mim, meu Sim. Deus? Será que eu vou dar o passo certo? Sim. Aí você começa a ficar atento até mesmo com as negativas. Não, foi me negado, então não é para mim. Exatamente. Você sabe que isso foi um aprendizado que eu tive lá em Pentecostes. Eu tive uma grande transformação na minha vida
Graças a Deus eu posso dizer que em muitos momentos Deus me visitou de maneira muito concreta. Sim. Mas uma experiência que eu tive em Pentecostes foi fundante para mim, justamente em perceber isso. Deus me diz sim quando me diz não. Verdade. Então, em muitas coisas que eu queria muito que acontecesse, não aconteceram, e eu pensei, isso é porque Deus está me protegendo. Você sabe que hoje eu faço esse exercício até no trânsito? Sim. Um avião que eu perco, me atrasei e não deu para pegar, que tá bom, é porque não era para ir naquele. Pode parecer uma bobagem, mas você não faz ideia de como isso me traz paz no dia a dia. É o que eu experimento também. Não era para ser. Não era para ser. O não também de Deus é cheio de amor. O não que Deus nos dá pelos acontecimentos é cheio de amor. Como a gente muitas vezes diz para o filho não, cheio de amor, porque a gente sabe que não é o melhor para o filho. O filho não tem o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim quando ele é criança. E a gente precisa dizer, olha filho, não. Ele não entende na hora, mas depois ele compreende. Mesmo com o coraçãozinho apertado, vem para o colo da gente, abraça, não é? Porque é bom você, nessa experiência com o filho, você mostrar essa misericórdia de Deus a partir dos dois conceitos, de justiça e de amor. Sim. Né? Porque senão pesa demais de um lado, falta do outro. Verdade. Eu particularmente, eu acho que eu não serviria para ser pai. Se eu tivesse um filho de sangue mesmo, que eu tivesse que... Eu ia querer proteger tanto, que eu fico estragar o filho, né? Estragaria. Eu já estrago os meus meninos lá em casa, minhas crianças. Imagino. Que meninos? Luca, Francesca. Ah, é. As Enzo, criaturas o mais novo, e o lindas. Mateus. São lindinhas, minhas crianças. Eu nem posso chamar de criatura, senão depois do programa eu vou ouvir aqui, viu? Chamar Luca. Não chama de cachorro de jeito. E de Enzo de criatura. Mas realmente a gente precisa. Tanto, eles me humanizaram tanto depois que eles chegaram. Sim. Finado Natan, que morreu ano passado. É impressionante como essas criaturas nos ensinam. É verdade. Porque são muito gratuitos, vamos começar por aí. Lá em casa eu tenho o Rex, um vira-latinha. Rex. E você o ama, não? Bom dia, Rex. Boa noite, Rex. Tudo bem, Rex? Só isso. Mas o alimenta, pelo menos. Claro. Cuido bem dele. Não, ele fica tranquilo. Né? Então, essa experiência da gratuidade que você experimenta com uma criatura, eu acho tão interessante porque o que fez Francisco de Assis ficar tão aguçado à percepção de Deus? Foi justamente quando ele universalizou essa presença de Deus, claro, sem dizer isso é Deus, não. As criaturas, todas elas, cantando um hino à criação, ao Criador. Então toda vez que eu tenho a oportunidade de estar diante do funcionamento, ainda que seja instintivo, de uma criatura, e perceber que aquela criatura também tem capacidade de amar, de querer bem, de escolher, de proteger. Outro dia eu vi na televisão, não sei se você assistiu isso, foi num noticiário, de um peixinho que ficou aprisionado numa rede. Não vi. Não viu? Por acaso, existia uma equipe de reportagem fazendo aquelas coisas que eles fazem de colocar chipzinho para saber onde está o animal, aquilo. E por acaso eles presenciaram essa cena. Então tinha uma rede, um peixinho preso dentro da rede e o outro do lado de fora, grudadinho ali sem ir embora. E de vez em quando, a cena mostrava, era muito bonitinha, ele fazia uma espécie de carinho no outro que estava preso. E aquilo durou um tempo. Ele não ia embora de jeito nenhum. Somente depois, quando esses pesquisadores retiraram a rede e liberaram o outro peixinho, que fez toda uma festa, os dois foram embora juntos. Sim. Então, não existe nenhuma inteligência ali que eu possa mensurar, eu não tenho como dizer. Existe uma inteligência da mesma maneira como eu tenho. Não tem capacidade de atribuir sentido como o ser humano pode atribuir. Mas você não pode negar que existem indícios de que existe um companheirismo, de que existe uma solidariedade. A gente vê isso, né, entre os cachorros. Olha, outro dia eu vi você fazendo uma reflexão a respeito daqueles posts de
da paixão de Cristo que chegava até você, foi por você. É, aquela coisa culposa, né? Sim, e aí eu fiquei pensando, e você falou uma coisa muito bonita que eu nunca tinha prestado atenção, que as coisas criadas também foi por você. Claro. Aí eu comecei a pensar, meu filho foi por você, né? Meus filhos. Olha para ele e pensa isso, Foi por você. Filho que você o marido foi por você. O pôr do sol. A comunidade, a igreja, não desprezando de forma alguma o sofrimento de Cristo. Não, pelo amor de Deus, não. Não é? De jeito nenhum, foi por você. É o ponto alto dessa doação. É o ponto alto. Mas não é o ponto único. Foi muito lindo, porque aí eu comecei a olhar todas as coisas também como sinal do amor do próprio Cristo crucificado. Claro, claro. Então eu achei bonito. Porque é a passagem, né? A cruz, ela me oportuniza encontrar o glorificado, o ressuscitado. Então, quando eu estou diante de uma paisagem, de uma beleza, estou contemplando a obra criada, ali eu estou experimentando Deus. E foi por mim. Esse pôr do sol é por mim. Essa chuva é por mim. Todo o universo está criado para nós. Então essa experiência da redenção através das coisas criadas é realmente muito concreto. Difícil de chegar às vezes. A gente para muito no sofrimento, a gente esquece de dar essa continuidade. Salete, diga. Eu tenho uns amigos em Petrópolis. Sim. De maneira muito especial, o Murilo Guerra. Ele tem uma academia. E é sempre um lugar onde eu vou, aeróbica lá em Petrópolis. É um lugar que ele sempre me acolhe para eu fazer minha atividade física, para eu manter em dia a minha saúde. E acho que tem uns 8 dias que aconteceu, o senhor Lorival estava fazendo um treinamento lá, frequentava a academia, estava lá na esteira fazendo a sua atividade física, passou mal e morreu dentro da academia. E foi um momento muito sofrido para eles, tanto para o Murilo como para o Rafa, que é um dos personagens que trabalha lá, o Carneirinho, meu amigo, o Felipe. E esse pessoal ficou muito abalado, muito sofrido naquele dia. Não é fácil, né? Um aluno que está ali para buscar saúde, de repente morre com você do seu lado, né? E teve todo o socorro, prestaram toda a ajuda, mas ele estava já morto. E foi muito bonito porque quando eu fiquei sabendo da história, imediatamente eu pensei, estão todos se sentindo culpados. Sim. Uma culpa que não existe. Sim. Porque o ser humano é especialista em criar culpas. Nós somos especialistas em criar desconfortos no momento em que a gente deveria buscar conforto. E transfere isso para o próprio Deus, né? Claro, imediatamente, naturalmente. E na hora que o Murilo me contou, a primeira coisa que me ocorreu foi um sentimento positivo. Eu falei assim, Murilo, é claro que é ruim você perder alguém, mas eu acho que eu morreria feliz se eu morresse na esteira. O senhor Lorival morreu buscando saúde. E ele falou assim, padre, você está dizendo o que o filho dele disse. Então eu gostaria de mandar um grande abraço, acho que é o Santiago. O Santiago era o único filho do senhor Lorival e que fez essa mesma leitura também. Um grande abraço a todos vocês e desejoso de que essa experiência da misericórdia desse Cristo que ama, que não atribui culpas, possa ajudar vocês a superar. Eu sei, porque pelo tanto que vocês são amorosos com todos os alunos que frequentam a academia, pela atenção que todos recebem dos professores. É impressionante como o Murilo construiu uma equipe amorosa. É um ambiente de trabalho muito agradável e que reflete muito em nós que frequentamos aquele ambiente. Mas não é difícil isso? Você contemplar essa situação com esse olhar, com o seu olhar, é preciso realmente encontrar sentido, um sentido maior para a morte, para a passagem, né? Ali foi uma passagem. Na realidade, com os olhos da fé, a academia foi um local de passagem. De passagem. De passagem
para a eternidade, para o lugar de onde nós viemos e para onde vamos. E bonito, morreu no exercício da busca da saúde, que eu acho que é uma coisa tão importante, tantas vezes negligenciada por nós cristãos. Eu, por exemplo, preciso fazer exercício físico. Converter-se para isso. Preciso. Vale a atividade física, por exemplo, a luta contra o sono depois do almoço, vale como atividade física? Eu acho que você dormir 20 minutos depois do almoço é ótimo. Você não dorme, não? Não consigo. Por que não consegue? Porque é uma correria, né? Eu, se eu não dou dormidinha depois do almoço, eu não sei nem distinguir o criado mudo de uma criança. Mas colocar depois... os dois um do lado do outro, eu não sei quem é. Ainda bem que Deus te fez padre, né? Você está insinuando que minha vida é mais fácil? Não, eu estou insinuando que você pode cavar tempo. Cavar esses 20 minutos. Não. Mas leva as crianças para dormir junto, todo mundo. Ah, tá. 15 a 20 minutinhos. Filhinhos, vamos dormir depois do almoço. Vamos todo mundo descansar depois do almoço. Não dá. Enfim, minha gente. Obrigado, Salete. Obrigada, Padre. Obrigado pela oportunidade que você me deu de estar aqui, de ser esse espaço de amizade, de misericórdia, de me ajudar a conduzir o programa hoje, que eu estou tão indisposto. Eu imagino. Acho que eu estou com a gripe H1N1. Eu fiquei com medo, fiquei com receio. Estou com pavor dessa gripe. Daqui a uns 10 anos eu volto de novo. Né? Inclusive, a gente poderia fazer aqui um apelo nesse período de gripe, gente. Essa gripe é grave, essa gripe é muito séria. Tenha todos os cuidados de higiene. Se você está resfriado, espirrou na mão, não fique cumprimentando as pessoas. Hoje foi o dia do beijo, não é hora de ficar dando beijo. Essa gripe está perigosa. Vamos cumprimentar as pessoas com mais. Se você está resfriado, cuide-se. E você que tem idoso em casa, já liguei ontem para o meu irmão, Camilo. Pelo amor de Deus, uma vacina, dona Ana, logo. As pessoas que têm contato com os idosos, tenham cuidado de lavar as mãos, quando vão abraçar, quando vão beijar. Evite agora, essa gripe realmente é perigosa. Os profissionais da saúde estão nos orientando, inclusive evitando aglomerações de pessoas. Mas como a gente não tem como evitar as aglomerações, vamos fazer com a maior segurança possível, né? Só de olhar para o padre, eu já estou me sentindo gripada. Já. Não, eu não estou gripado, eu estou só cansadíssimo, estressado. Sabe quando um cansaço de uma semana abate tudo de uma vez? Foi assim. E como amanhã eu tenho um dia muito intenso de trabalho, hoje eu nem viria. Eu até pensei que você estava gripado. Não é gripe não. Não é gripe não, é cansado mesmo, estou muito cansado. Uma sensação de esgotamento. Sim. Pode ser que seja o início de uma gripe grave, que eu vou não espirre em cima de você, né? Em tempos de gripe suína, quando o leitão espirra, a gente corre, né? É verdade. Você grita, né, padre? Eu tenho pavor quando uma pessoa espirrou perto de mim. Brincadeira. Oportunidade que a gente tem de cuidar bem da nossa saúde. Mas mais que isso, ter a oportunidade de cuidar da nossa saúde espiritual. Purificar o nosso coração de tudo aquilo que possa ser prejudicial ao nosso jeito de pensar, ao nosso jeito de sentir. Permitir que esse Deus amor se manifeste na nossa história. É tão libertador na vida de um ser humano quando ele descobre que Deus é amor. Quando ele se liberta das culpas. Quando ele deixa de dar atenção às culpas e começa a assumir mais as responsabilidades. Eu sempre gosto de fazer essa diferença. Quando a gente se sente culpado, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não transforma as realidades. Mas quando a gente se sente arrependido, tudo passa a ser transformado a partir do nosso arrependimento. É o que eu lhe desejo. Menos culpas, mais arrependimentos. Faça aquilo que possa ser feito. Modifique as realidades que você pode modificar. E aquelas que infelizmente já não passam pelas suas escolhas, peça a Deus a oportunidade de aprender com elas. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Canta para nós, minha filha, minha querida amiga. Vamos lá. Vamos lá? Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor.
Deus sabe o que é melhor para mim.